Bom dia, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Alessandra. Nós vamos começar mais uma aula de matemática, continuar falando um pouco sobre a ideia do plano cartesiano, que a gente já está comentando sobre isso desde a semana passada, quando eu fui sacaneada lá no jogo da Batalha Naval. Todo mundo lembra disso, né? Que armaram para cima de mim. Já que ontem o Osmar e o Jonas, que está aqui do meu lado, comentaram sobre, eu dei sorte que eu ganhei. Mentira, eu fui sacaneada, tá, gente? Mas nós vamos utilizar ainda, vamos continuar trabalhando a ideia de plano cartesiano. A habilidade EF06MA, MA 16A para os professores. E quem vai interagir com vocês hoje no chat, como eu já dei a deixa, é o professor Jonas, que já está rindo da sacanagem que fizeram comigo. Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat, né? Vou colocar o que vocês estão comentando. Muito obrigado, principalmente por esses últimos dias, a participação de vocês muito intensa, né? Então coloquem as respostas pertinentes à aula, coloquem as suas dúvidas. Teve uma dúvida, alguma coisa? Às vezes não entendi, eu não consigo saber qual foi o passo, né? Então coloca ali o que você não entendeu, qual que é a dúvida em específico, faça a pergunta, a gente vai tentar responder o máximo aqui no ar. São muitas pessoas, né? Eu só consigo olhar pelo aplicativo, né? Como vocês bem já sabem, mas é mais ou menos isso, beleza, Alê? Beleza, e você fez um comentário que é verdade, porque eu estava acompanhando o chat da aula ontem, tanto é que eu sei, né, que os meninos me sacanearam, então para vocês terem certeza que eu estava assistindo a aula, e a participação do sexto ano realmente ela tem a cada dia surpreendido mais com participações pertinentes ao contexto de aula, que é importante, não é, Jonas? E a ideia de realmente trazer qual é a dúvida que vocês têm, uma questão mais pontual. Tem gente que fica bravo, que eu vi ontem que tinha gente que estava bravo, mas eles nunca me veem. Quem nunca entende, eles nunca veem. A gente vê sim, gente. Às vezes um caso ou outro passa, né? Mas a gente vê e a gente tenta o não entendi retomar na hora da resolução, não é, Jonas? Sim, sempre a gente faz isso, né? Na resolução a gente tenta sempre retomar essa habilidade nesse contexto. E ó, que nem agora, começamos aqui ó, com 18 mil, mais de 18 mil pessoas aqui no chat. Só no chat, imagina, terminar com 30, 40 mil pessoas aqui só no chat. É difícil, né? Exatamente, é muita interação e a gente realmente acaba perdendo alguma coisa ou algum comentário, alguma dúvida, alguma resposta. Então, não é que a gente não cita vocês por maldade. Por exemplo, eu sei que os alunos de Itapecerica da Serra participam, de Jundiaí, de Fernandópolis, de Jordanópolis, de Mogi Guaçu, Mojimirim, que a gente vê ali compartilhando com a gente, né? Isso, ontem eu recebi uma mensagem do professor Eduardo lá da diretoria de Osasco, um abraço aí, recebi ontem mensagem dele também, elogiando a aula, obrigado, viu? Pois é, gente. Então, assim, a gente vê. Só que, né? Que nem agora eu já, por exemplo, já foram 3 minutos agradecendo, explicando, e a gente tem realmente que dar conta do que a gente se propôs. Como a gente vai falar e vai continuar falando de plano cartesiano, eu preciso relembrar aquilo que estamos batendo na tecla desde quarta-feira passada, que são os pares ordenados e as coordenadas. Lembrando que o eixo da horizontal é a abscissa. Falhou, vamos trocar. A abscissa. E o eixo vertical, vou colocar aqui em cima, vai ficar espremidinho, mas são as ordenadas. E aí, como que a gente então identifica a partir de um ponto ou quais são as coordenadas de um ponto? Vou colocar um ponto qualquer aqui. Vou colocar um ponto A. Tudo bem? Eu tenho que indicar as coordenadas desse ponto. O que eu vou fazer? Onde está aqui meu ponto A? Eu vou refletir ele aqui na abscissa. Qual é o valor que eu encontrei? 1, né, Ale? Isso mesmo. Vírgula.
Agora, eu vou fazer a mesma coisa em qual direção, Jonas? Na horizontal, né? Aí tem que olhar o eixo vertical. Isso, venho para a ordenada. Então, eu venho aqui a partir do ponto e reflito. Aonde está pequenininho, mas aqui é o 6. Então, por exemplo, as coordenadas do ponto A são 1 e 6. Não é 1,6, que acho que é importante a gente frisar isso, né, Jonas? Porque tem gente que na hora que vai fazer a leitura do par ordenado, lê como 1,6. E, na verdade, nós estamos falando de dois valores diferentes, não é? É isso mesmo. E aí é uma curiosidade para os dois, né, Ale? Nós podemos ver e identificar que, nesse caso aí, você está separando por vírgula os dois números, né? Então, tem que entender que a vírgula é uma separação. Isso. E, como nós falamos ontem, né, o professor Osmar frisou, falou muito sobre isso, ele é um par ordenado, então ele segue uma ordem, né? Primeiro a abscissa, depois a ordenada, né? Exatamente. Então, o termo ordenado ele não está à toa. Mais um exemplo. Vou colocar um outro ponto aqui qualquer. Ó, o A e o J são propositais, tá bom? O ponto A de Alessandra, que eu não sou boba, e o ponto J de Jonas. Quero as coordenadas do ponto J. Então, primeiro eu vou refletir aqui na abscissa. 5. Então, eu coloco 5, vírgula. E agora eu reflito na... Vou fazer a reflexão, né? Na ordenada. 2. Então, as coordenadas do ponto J são 5 e 2. E aí é aquilo que o Jonas falou e a gente vai frisar. A importância da ordem. Sempre primeiro a abscissa, que é a horizontal, e depois a ordenada, que é a vertical. Desculpa, eu acho que retomou bem a ideia de par ordenado e de localização no plano, né? Ah, sim, sexto ano, acredito que já meio quase que decorou isso aí, já tem noção e eles já até, se você colocar um exercício, eles vão saber fazer sim. Pois é, isso daí, pelas interações deles, eu também tenho essa impressão. Mas vamos fazer uma contextualização para a gente poder entrar nas atividades. Então, olha na tela de vocês. Maria Helena mora em um bairro da região metropolitana de São Paulo. Em certa aula de matemática, sua professora pediu que localizasse no plano cartesiano alguns lugares que ela frequenta. Maria Helena anotou os seguintes lugares, né, os seguintes locais. O mercado, que ela chamou e identificou como M. A igreja, que ela identificou como I. E o parque, que ela identificou como P. Maria Helena, então, foi fazer sua tarefa. Utilizou uma malha quadriculada, numerou em ordem crescente o eixo horizontal, que é das abscissas, e, da mesma forma, o eixo vertical ordenadas. E marcou todos os pontos, que é o mercado, a igreja e o parque. Em um momento de distração, Maria Júlia, sua irmã caçula, usou o corretor, que é aquilo que a gente conhece como branquinho, e apagou algumas informações nos pares ordenados. Vamos ver o que a Maria Júlia, que é uma pimentinha, apagou nessa atividade. Pimentinha, como o próprio pai dela denomina ela, uma pimentinha. Olha como é que ficou, então, o plano da Maria Helena. Nós temos a localização do mercado, que é o M. Observe que está faltando uma informação. Você vai dar a dica? Já até vou falar, é a abscissa, né? Isso. Só de olhar ali eu já sei que é a abscissa, é o primeiro número, né? Exatamente, que é o primeiro valor do par ordenado. Mas tem o 3 como valor da ordenada. Tem o I, que é a nossa igreja, que tem o valor da abscissa, que é 7. Então, o valor que está faltando... É o da ordenada, né? O segundo termo. Exatamente. E o parque?
Olha o que a Maria Júlia fez. Apagou tudo, não tem parque ali mais. Apagou com as coordenadas ali, não existe. Pois é, acabou com o nosso parque. Lembrando que essa atividade ela está lá na página 68 do caderno de vocês. Entenderam a ideia? Então, a Maria Helena fez uma atividade, ela montou o plano, pontilhou, lembrando da importância de que, a partir do zero, tanto na abscissa quanto na ordenada, ele é numerado em ordem crescente, e localizou os pontos, que estão relacionados a 3 diferentes locais. Qual que vai ser a primeira atividade, então? Olha na tela de vocês. Você percebeu que o valor da abscissa do ponto M foi apagado, que foi o que o próprio Jonas tinha comentado. Qual das opções abaixo registra corretamente o seu valor? Então, vocês vão responder no chat se o valor, a coordenada correta do ponto M é a letra A, que é M2 e 3, a letra B, M3 e 3, a letra C, M3 e 2, ou a letra D, M2 e 2. Então, quais são as coordenadas corretas da localização do mercado? Eu já vi o chat ali correndo. Já me assustou. Louco, essa daí é fácil demais. Eu acho que a molecada aqui do 6º ano, olha, pode dar tempo para eles, mas eu acho que essa daí eles vão, acho que terminar, dá tempo até de copiar o exercício se você deixar, porque é muito fácil. Eu acho que o 6º ano aqui começou muito bem hoje, hein? Pois é, mas eu vou dar o tempo, sim, porque tem aqueles alunos que estão com a dificuldade dessa relação entre a abscissa e a ordenada. Então, assim, para esses que estão com um pouco mais de dificuldade, eu vou ter que dar 3 minutinhos, Jonas. Pode ser muito fechado para alguns, mas para aqueles que estão começando a entender agora, eu acho que é um tempo razoável. Fechado. Então preste bastante atenção aí, eu quero saber qual que é a alternativa, né? Nós queremos saber qual que é a alternativa que representa ali o ponto M, né? Exatamente, é o ponto M, tá bom? A, B, C ou D? 3 minutinhos para vocês.
retornamos aqui, né? Muitas respostas ali. Antes eu queria fazer um comentário do professor Luiz Carlos. Ele colocou assim: bom dia, os alunos do sexto ano são feras. Ele é de Guarulhos Norte. E é mesmo, né, Ali? Os alunos do sexto ano aqui, ó, fera nas respostas. Inclusive teve a resposta da Raíssa. Raíssa colocou tantas letras A aqui que deu quase um texto. Deu muitos A. A maioria está respondendo A aqui, né, nas respostas. Só que nós temos que tomar cuidado com as alternativas, né, Ale? Exatamente, porque as alternativas elas podem até meio que ser propositais para ver se vocês realmente compreenderam qual é a ideia, nesse caso, da localização. Mas, Jonas, antes de eu fazer a correção, eu vou ser obrigada a responder a pergunta da Maria Renata. Maria Renata perguntou se eu gostei do patê, gente. Foi. Ela perguntou se eu gostei do patê que eu ganhei semana passada. Maria Renata, eu vou te contar uma coisa. Eu comprei um pão de leite caseiro, com aquele patê, ficou maravilhoso. E o Jonas ainda não se conforma que eu estou falando sobre isso, tá bom? Mas, ó, eu realmente ganhei, levei e comi. Que bom, né? Parabéns, vamos lá. Então, na aula de hoje, nós continuando aqui, Tá nós vendo? vamos olhar agora as respostas, né? Tomem cuidado, então, na questão da alternativa, né, Ale? Exatamente. Ele me dá bronca assim, mas ele estava rindo. Então, é assim. Qual que é a ideia aqui da questão da inversão, de vocês realmente entenderam? Por exemplo, na letra A, as coordenadas são M, 2 e 3. Na verdade, essa é até a resposta correta. Mas o que eu vou fazer? Eu venho aqui no M, correto? Está aqui meu ponto M. Eu já sei que se eu refletir aqui, é o 3 na ordenada. A partir do ponto, eu desço para a horizontal. Na horizontal, qual que é o valor que eu tenho? É o 2. Então, realmente, a coordenada é M, que não vai dar para ver. Deixa eu mudar a cor. É M. Ficou estranho, mas dá para ver, eu acho. M2 e 3. Só que daí, olha a alternativa, principalmente a alternativa C. Dá uma olhada na tela de vocês. A alternativa C, M, 3 e 2. Concorda comigo que é o inverso? Ou seja, se eu pegar a coordenada M, 3 e 2, eu vou olhar 3 na abscissa, vou subir até o 2 da ordenada. Olha onde é que o ponto ficaria. Vou chamar ele de M'. Olha onde é que ele ficaria. Olha como que está diferente. Por quê? Pelo simples fato de termos invertido, né, M', e esse aqui é o M, que é o correto. Aí vocês vão falar para mim, mas a gente só inverteu a posição. Quando a gente só inverte a posição, a gente localiza o ponto errado, não é isso, Jonas? Tem que tomar muito esse cuidado, né? Essa questão de identificar, por isso que nós estamos sempre colocando, né, Ale, a questão do par ordenado. Ele seguir uma ordem, ele seguir, digamos assim, uma regra, né? Exatamente. Então, essa ordem ela precisa ser seguida. Abscissa primeiro e ordenada depois, sempre, tá bom? A gente não pode esquecer isso. Horizontal primeiro e depois vertical. Vamos olhar a segunda atividade. Você agora percebeu, que a gente também já comentou, que o valor da ordenada do ponto I foi apagado. Então, qual das opções abaixo registra corretamente o seu valor? Letra A, I 7, 1. B, I 3 e 7. C, I 1 e 1. D, I 7 e 3. Ah, eu lembrei também que no chat teve professor que pediu para falar de novo habilidade. Gente, é 16A. 16? Isso 16A. Isso mesmo. Tá bom? Então,
o que vocês vão fazer agora nessa atividade? Se eu tenho o valor da abscissa, é só identificar qual é o valor da ordenada. Para quem ainda tem dúvida, vou até o ponto I. O 7 a gente já sabe que está aqui, que é da abscissa. Ele é quadriculado, não é à toa, tá bom? Porque daí eu vou seguir essa linha horizontal para eu descobrir, como se eu já não tivesse dado a resposta, que foi proposital, para eu descobrir qual é o valor da ordenada. Correto? Agora eu dou 2 minutinhos, porque daí agora eu já dei... Eles já tá craque nisso aí. Olha Acho que eles isso. já conseguem fazer, sim. Conseguem resolver até mais rápido essa daí. Pois é, e ó, já está aqui, já estão gritando as respostas. Gente, 2 minutinhos para vocês. Retornamos aqui, né? Muitas respostas aqui, ó. Mais de 30 mil pessoas no aplicativo, como nós temos todos os dias, né? E uma das respostas, olha, eu gostei muito da forma, a maioria respondeu D, né? A alternativa D aí como resposta. Uma delas foi assim, ó. Luísa Nogueira de Geroni, da escola Capitão Nascimento Bertoli, do 6º ano B, respondeu a alternativa D. Foi a forma com que ela colocou, achei muito interessante. A Estela também colocou assim, ó. D é a resposta correta da coordenada da igreja. Ou no caso, ela colocou inclusive o par 7,3. Tá certo, Ale? Gente, está certíssimo. E pelo que eu estava acompanhando também no chat, a maioria colocou, né, Jonas, a letra correta. Só que ainda teve gente que fez a confusão com a ordem, correto? A ordem na qual eu monto ou eu identifico o par ordenado de um ponto. Além disso, eu também percebi que teve gente que colocou 2 coordenadas diferentes para o mesmo ponto. Não dá, gente. O ponto, ele terá uma única coordenada, correto? Ele só tem uma coordenada. A gente já sabe que na abscissa é 7. Como eu disse, a gente vai fazer a reflexão aqui na ordenada, que é 3. Então, a resposta correta é a letra D, coordenadas 7 e 3. Tudo bem? Não é a B. Teve gente que indicou a B novamente, fazendo essa inversão da ordem.
Então, vamos lembrar, e a gente vai bater muito nessa tecla ainda. A ordem. Ordem sempre, primeiro horizontal, o valor da horizontal, e depois o valor da vertical. Isso é o tipo da coisa que não muda quando a gente fala de par ordenado. Não é verdade, Jonas? E é muito importante, que nem você fez na questão anterior, né? Colocar a ordem, senão você está representando outro ponto no plano, né? Exatamente, que é aquela identificação que eu tinha feito do M' e do M. Será que é legal colocar um I' para poder mostrar? Põe, qual que era? Acho que é Então, ó, 3 e 7, não é isso? Aí, que é o ponto que já está ali, é o 7, 3. Vou identificar uma outra, como seria se ele estivesse invertidos. 3 e 7, é isso? Isso. Ó, 3 é o primeiro valor que aparece. Primeiro valor, Jonas, abscissa ou ordenada? Abscissa. A abscissa horizontal. Então, aqui, ó. 3. E agora? A ordenada, 7. Então, ordenada, tá aqui, vertical. Então, do 3 eu vou subir até aonde está o cruzamento com 7. Olha a diferença. Olha muito onde longe, que esse né? ponto veio parar. Aqui em cima. E olha onde é que está o ponto correto. Fiquei pensando agora, imagina se eu desse a informação onde está a igreja e onde está a praça. Eu falaria, nossa, Ale, você tem que ir para a igreja é só seguir em frente, né, tal. Aí você faz o contrário, tava lá em cima, do lado da praça, já pensou? Pois é, olha quanto a gente... O risco que a gente corre de dar uma informação errada, mesmo aqui na questão da localização, porque é uma situação real. É igual a história de, você quer chegar lá? Vira à direita, vira à esquerda, e você teria que virar primeiro à esquerda, depois à direita. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E foi o que o Jonas falou. Nesse caso aqui, uma localização errada vai te mandar lá no parque, perto do parque, sendo que, na verdade, você queria vir aqui embaixo, na igreja. Olha que distância. Isso estamos considerando quarteirões pequenos, né? Imagina em cidades que tem aqueles... por exemplo, Buenos Aires, ela é toda quadradinha. Os quarteirões são enormes, gente. Então, isso daqui ia dar uma coisa assim de louco. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Para não fazer essa inversão. Mais uma atividade para vocês, porque agora está faltando localizar o parque. A gente achou o mercado, a gente achou a igreja, e agora nós vamos, então, achar o parque. Então, olha a atividade 3. Você percebeu que os valores da abscissa e da ordenada do ponto P, que é o parque, foram apagados. Qual das opções abaixo registra corretamente seu valor? Lembrando que eu sei que o sexto ano não faz isso, mas é sempre bom lembrar, quando a gente fala de questões com alternativas, gente, é importante realmente resolver ou analisar ou fazer a leitura antes de indicar a resposta, que é o que vocês estão fazendo, tanto é que a maioria está acertando, né? E lembrando, né, nesse caso, aí nós podemos identificar, né, principalmente eles que já fazem AP, tem esse costume, né, apenas tem uma resposta certa, né, Ale? Exatamente. Então, a ideia não é chutar. A ideia é, se eu realmente resolver e resolver corretamente, a alternativa vai estar lá esperando para eu poder indicar a certa, que é o que vocês estão fazendo na aula de hoje. Então, olha as alternativas para a localização do parque, para as coordenadas do parque. Letra A, P, 4 e 8. Letra B, P, 7 e 7. Letra C, P, 4 e 7. Letra D, P, 7 e 4. Como são as duas, 3 minutinhos, né, Jonas? Pode ser, beleza. Né? Porque ainda tem quem está fazendo as inversões, então para poder analisar com um pouco mais de calma. Então, a ideia é coordenadas do ponto P. Primeiro abscissa, depois ordenada. 3 minutinhos.
Retornamos aqui. Muitas respostas, Ale, muitas mesmo relacionadas, e a maioria colocando alternativa C. Eu vi alguns colocando alternativa D, tá? Tomar esse cuidado, nós vamos ver. Mas, ó, Giovana, Cláudia, Lídia, Nicole, Luiz Miguel, muitos aqui colocando resposta C, Ale. Muito bem, gente. Para variar, vocês estão de parabéns, mas foi o que o Jonas falou e eu tinha comentado. Para quem colocou a alternativa D, cuidado, a ideia da ordem. Vocês vão falar, Alessandra, eu não aguento mais você falar isso. Ah, vocês vão aguentar. Porque a gente precisa realmente manter essa ordem. Então, vamos olhar o ponto P. Ele está aqui. O que a ordem diz? Primeiro, a abscissa, horizontal. Então, eu venho aqui na horizontal. Ó, 4. Então, eu sei que o primeiro valor é 4. Já foi a abscissa, ordenada. Qual que é o valor da ordenada? É 7. 4 e 7 é a alternativa correta. Se fosse ao contrário, esse ponto, olha onde é que ele ia estar. Aqui. Que seria 7 na abscissa e 4 na ordenada. Olha a distância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Sempre primeiro abscissa e depois ordenada. Tomar muito esse cuidado, né? É imprescindível esse cuidado aí. E vocês têm que enxergar o seguinte, né? Em alguns casos, talvez eu esteja localizando, Ale, talvez eles estejam vendo assim, a abscissa primeiro e depois a ordenada. Por mais que a abscissa esteja na vertical, nós lemos da esquerda para a direita, né? Então, tomar esse cuidado mesmo de ver na horizontal, né? Exatamente, porque a gente faz a reflexão descendo, mas a ideia é aonde que eu chego. Aonde eu cheguei é a horizontal primeiro, que é o valor identificado, e depois a vertical. Olha mais uma atividade. Ao traçarmos 3 linhas retas ligando os pontos M, I e P, ou seja, o mercado, a igreja e o parque, formaremos um polígono na forma de triângulo. Podemos afirmar que esse triângulo em relação à medida dos seus ângulos. O professor Osmar comentou sobre isso, se eu não me engano, na semana passada. Ele é retângulo, obtusângulo, acutângulo ou equilátero. Também está lá na página 68. Então, eu só quero saber qual é a classificação do triângulo em relação aos ângulos. Eu acho que essa, um minutinho dá, né? Só alternativa, né, Ale? Pois é, e eu tenho certeza que eles vão lembrar qual que é a definição dos ângulos. Gente, um minutinho para vocês. Essa daí causou uma divisão aqui entre os alunos, viu, Ale? Eu vi respostas, por exemplo, a Daniele ficou entre a alternativa A ou a D, então ela ficou bem na dúvida. O Miguel colocou A, alguns colocaram a C, essa daí acho que ficaram bem na dúvida. Eu acho que, por conta da distância da aula também, sobre essa questão da relação dos ângulos, talvez tenha causado isso. Gente, a resposta correta é a resposta C. Ele é um acutângulo. Por quê? Ângulos menores do que 90 graus.
correto? Então, eu vou olhar os ângulos. Todos eles são menores do que 90 graus. Para ele ser, por exemplo, obtusângulo, eu teria que ter um ângulo maior do que 90 graus. Para ele ser um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. E para ele ser equilátero, os 3 lados teriam que ser da mesma medida. Então, para vocês fazerem um print de todas as respostas de uma forma geral, já que são alternativas, lembrando que a habilidade é a EF06MA16A. Muito obrigada pela participação. Eu espero que vocês tenham compreendido a ideia, tenham tirado as dúvidas que ainda restam. Jonas, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, obrigado a todos. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito importante estar aqui com vocês. Até a próxima, né, Ale? Isso, até a próxima, gente.